Jesus no templo, história ou ficção? A plausibilidade da narrativa da expulsão dos mercadores. Uma das cenas mais icônicas do Novo Testamento é a de Jesus expulsando os mercadores do Templo de Jerusalém. Com um chicote de cordas, ele vira mesas, espalha moedas e repreende os comerciantes por transformarem a casa de Deus em um covil de ladrões. Essa passagem, encontrada em todos os 4 evangelhos, é frequentemente usada para ilustrar a indignação de Jesus contra a corrupção religiosa. Mas até que ponto esse evento é historicamente plausível? Quando analisamos a cena sob a luz do contexto histórico e jurídico da época, surgem questões que desafiam sua veracidade literal. Essa reflexão nos leva a questionar se estamos lidando com um registro factual ou com uma narrativa moldada por intenções teológicas e simbólicas. O contexto do templo, centro de poder e vigilância. O Templo de Jerusalém, no século I, era muito mais do que um espaço religioso. Ele era o coração político, econômico e cultural do povo judeu, além de estar sob rigorosa supervisão dos sacerdotes e das autoridades romanas. Segurança rígida. O templo era fortemente guardado para evitar desordens, especialmente em períodos de festividades, como a Páscoa, quando milhares de peregrinos enchiam Jerusalém. Comércio essencial. As atividades comerciais dentro do templo, como a venda de animais para sacrifício e a troca de moedas, eram parte integral de seu funcionamento e geravam receitas para os sacerdotes. O ato de Jesus de interromper essas práticas teria sido percebido como um desafio direto não apenas às autoridades religiosas, mas também à ordem pública, algo que dificilmente seria ignorado. Um ato impune? Aqui está o ponto central da questão: se Jesus, ainda uma figura relativamente desconhecida, realmente causou tamanho tumulto, como ele teria escapado sem sofrer consequências? Crime sério. Perturbar a ordem no templo seria considerado uma profanação grave, passível de prisão imediata ou punições severas, como chicotadas públicas. A ausência de retaliação. Curiosamente, os evangelhos não relatam qualquer reação das autoridades a esse ato, o que é, no mínimo, estranho dado o contexto histórico. Comparações com outras narrativas. Se compararmos essa história com a de Pedro nos Atos dos Apóstolos, a discrepância se torna ainda mais evidente. Pedro foi preso e solto repetidamente por pregar em nome de Jesus, mesmo enfrentando acusações que poderiam ter levado à sua execução. Por que, então, um ato tão provocativo como o de Jesus no templo não resultou em punições? História ou realidade? A análise histórica sugere algumas possibilidades. Uma narrativa simbólica. A cena pode ser uma construção literária destinada a representar a oposição de Jesus ao sistema religioso corrupto da época. A ação no templo simbolizaria a purificação espiritual que ele pregava, em vez de descrever um evento literal. Omissão de detalhes. Os evangelhos podem ter omitido partes importantes da história, como uma breve detenção ou confrontos com guardas. Isso seria consistente com a tendência dos autores bíblicos de focar nos aspectos teológicos da vida de Jesus, em vez de nos detalhes históricos. Reformulação pós-eventos. Escritos décadas após os acontecimentos, os evangelhos poderiam ter embelezado ou adaptado a história para destacar a autoridade moral de Jesus sobre as instituições religiosas da época. A plausibilidade em questão. A história de Jesus no templo é emblemática, mas quando analisada em seu contexto histórico, ela desafia nossa capacidade de aceitá-la como um registro literal. Um pregador desconhecido causando tamanha comoção em um local altamente vigiado e saindo ileso é, no mínimo, improvável. Essa reflexão não diminui o impacto simbólico da narrativa, mas nos lembra que as escrituras são, antes de tudo, produtos de um contexto cultural e teológico. Entender o propósito por trás dessas histórias nos ajuda a distinguir entre história e realidade, permitindo uma leitura mais crítica e informada. Conclusão: a importância de questionar. Narrativas como a expulsão dos mercadores do templo são poderosas, mas não necessariamente factuais. Questionar sua plausibilidade não é negar sua importância, mas sim buscar entender a intenção por trás delas. Sejam histórias reais ou metáforas teológicas, elas continuam a moldar a forma como percebemos figuras como Jesus e os valores que ele supostamente representava. Afinal,
O verdadeiro valor dessas histórias pode estar menos na literalidade de seus eventos e mais nas lições que carregam, e nas perguntas que nos incitam a fazer.